Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na sua vida, na sua família, na sua casa. Meu querido irmão, minha amada irmã, é com imensa satisfação que nós retornamos aqui ao nosso canal Semeador para mais um vídeo. E como você está nos acompanhando e nós estamos fazendo essa exposição bíblica sobre o Sermão do Monte dentro do livro de Mateus, capítulo 5, nós queremos hoje então fazer, digamos assim, o encerramento das bem-aventuranças, conforme nós entendemos que seja assim. Nós iremos fazer a leitura hoje da última bem-aventurança. Então, se você tiver a sua Bíblia, abra conosco no livro de Mateus, capítulo 5, e a leitura vai dos versos 10 até o versículo 12. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como nós já havíamos falado, hoje nós iremos falar sobre aquela palavra que nós entendemos ser a última bem-aventurança de Jesus, aqui escrita no livro de Mateus, capítulo 5. E hoje nós iremos falar sobre, podemos assim dizer, a bem-aventurança mais diferente, a bem-aventurança diferente das demais. E o motivo é justamente porque a bem-aventurança de hoje vai nos falar sobre sofrimento, aquilo que nós chamamos de ardente experiência de hostilidade. Ou seja, você deve lembrar que nas bem-aventuranças passadas, Jesus tratou sobre a virtude, sobre a boa qualidade de um cristão, sobre atributos concedidos por Deus até nós, para que nós tenhamos uma vida com Deus. Mas hoje nós iremos falar então sobre o que na verdade acontece a partir do momento em que um cristão ele decide de fato e de verdade receber essas virtudes em sua vida e colocá-la em prática. E por essa razão, a bem-aventurança de hoje ela tem um tom diferente, ela tem um som diferenciado. Hoje nós iremos falar sobre as perseguições que os verdadeiros cristãos irão sofrer pelo fato de amarem verdadeiramente o seu Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de nós entrarmos na exposição desse texto, a gente precisa considerar algumas coisas. Você deve lembrar que na bem-aventurança passada, do versículo 9, o Senhor Jesus nos falou sobre a bem-aventurança dos pacificadores. Jesus estava ali nos ensinando sobre sermos os promovedores da paz. Então, por que após alguém receber essa virtude no seu coração e viver como um promovedor de paz, ele vai sofrer perseguição? Então, note bem, nós até citamos aqui um versículo bíblico escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 12 e no versículo de número 18. Eu quero fazer essa leitura para você. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, nessa reflexão, a gente entendeu que quando alguém está promovendo a paz, ele deve fazer de tudo, de todas as formas, para que exista paz ao seu redor. Mas a verdade é que por mais que um cristão se esforce, por mais que um cristão se dedique a promover a paz, sempre haverá uma oposição, sempre surgirá uma perseguição. E é justamente sobre isso que nós iremos tratar neste momento, neste vídeo. Agora, nós iremos dar agora alguns motivos que estão aqui, dentro da própria bem-aventurança que Jesus nos ensina, 2 motivos que Jesus nos ensina sobre esta perseguição, sobre este calor, sobre este ardor de ardil e de sofrimento que um cristão irá sofrer pelo fato de servi-lo. O Senhor Jesus vai dizer que é por causa da justiça. Então,
Observe que uma pessoa que está com sede e com fome da justiça de Deus, e nós também, você deve lembrar, estudamos sobre isso numa outra bem-aventurança dita por Jesus, que está no versículo 6, quando nós precisamos ter fome e sede de justiça. Então Jesus está nos mostrando que todo aquele que sente a fome, a sede pela justiça, aqui nesse contexto, ele vai sofrer também a perseguição. Então esse é o primeiro motivo da perseguição que Jesus está nos mostrando. É porque alguém não vai gostar de olhar para um cristão e ver esse cristão com seu relacionamento bem com Deus, com esse relacionamento consigo mesmo, vivendo um caráter e também com um bom relacionamento diante do seu próximo. Segundo motivo, Jesus nos diz que essa perseguição vem sobre um cristão por causa dele mesmo. É o que está escrito no versículo de número 11. Jesus vai dizer que essa perseguição é por sua causa. Ou seja, aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que não amam a Cristo, eles vão ficar incomodados, eles não vão se sentir bem. Então, quando eles olharem para este cristão que tem fome e sede de justiça e que ama Jesus, que seus pensamentos eles brotam facilmente para pensar sobre Jesus, que suas palavras são Jesus, que seus gestos são segundo a vontade de Jesus, então essa perseguição virá sobre este servo, sobre esta serva de Deus. Então, Jesus vai nos ensinar como um cristão deve reagir diante da perseguição. Está escrito aqui no versículo de número 12, que é o último versículo da leitura, quando Jesus nos diz: exultai e alegrai-vos. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque diante dessa perseguição, Jesus nos diz que o cristão ele deve alegrar-se. E alguém pode imaginar, essa alegria seria, porventura, uma alegria pela própria dor física? Seria alguém que precisaria ter prazer de sentir a dor e, por sentir esta dor, ele deve se exultar, ele deve se alegrar? É claro que não. Eu vou dizer para você o motivo verdadeiro de Jesus nos dizer que quando formos perseguidos por causa da justiça e perseguidos por causa de Jesus, nós devemos nos alegrar. Que aqui eu quero abrir um parêntese, porque às vezes as perseguições não são justamente pelo que Jesus está dizendo. Pode ser que alguém não esteja vivendo a verdadeira justiça. Pode ser que alguém não esteja servindo a Jesus verdadeiramente como deve ser. E às vezes, por essas razões, alguém vai sofrer uma perseguição, mas essa perseguição, na verdade, é mais um esclarecimento que alguém vai dar às pessoas sobre esse cristão. Porque se o cristão ele falha na sua justiça, se o cristão ele falha no seu servir a Jesus, alguém vai criticá-lo, alguém vai apontá-lo. Então preste bastante atenção. Quando Jesus diz que haverá essa perseguição, o motivo é porque este cristão ele tem fome e ele tem sede pela justiça de Deus, e também é por causa de Jesus, é pela sua fé, pelo seu amor a Jesus que ele sofrerá essa perseguição. Mas vamos voltar então ao nosso assunto para a gente finalizar. Por que Jesus manda que os seus filhos, que os seus servos e servas se alegrem diante da perseguição? Ele vai nos dizer aqui no texto. E em primeiro lugar ele vai dizer, é porque é grande o vosso galardão nos céus. Que palavra maravilhosa! Olha só, Jesus está nos ensinando a termos os nossos olhos na eternidade. Jesus está nos ensinando a ter um coração na eternidade. Jesus está nos ensinando que os tesouros mais preciosos não são aqueles que se adquirem com o dinheiro, não são aqueles que se adquirem nessa vida. Jesus está dizendo, se alegre quando forem perseguidos por causa da justiça e por minha causa, porque há um grande galardão nos céus. E você pode me perguntar, irmão, me diga, o que é esse galardão? Como o Senhor descreve esse galardão? A Bíblia Sagrada não é muito clara para falar sobre este galardão, mas eu posso assim imaginar por passagens, por contextos que falam para nós sobre este galardão de Deus, e posso te dizer algumas coisas aqui para que você tenha noção daquilo que te espera nos céus. Em primeiro lugar, uma alegria pura, uma alegria
sem misturas, uma alegria sem medo, uma alegria sem dúvida, aquela alegria transbordante, aquela alegria plena. Esse, na verdade, será o galardão daquele que sofrer a perseguição e vai receber nos céus uma alegria verdadeira, uma alegria pura. Uma outra coisa, glória. Não é essa glória do ouro que perece, não é essa glória de uma aparência que passa, não é essa glória de coisas terrenas que vão ser destruídas, mas é uma glória espiritual, é uma glória celestial, é uma glória totalmente verdadeira diante de Deus. Uma outra coisa também, santidade. É um galardão que Jesus tem preparado para aquele que suporta a perseguição, é estar no céu, livre, isento de qualquer pecado, é a separação total do pecado para nunca mais pecar. Aí este é um galardão precioso, poder viver livre de culpa, poder viver livre de qualquer pensamento de acusação, viver em plena santidade no reino dos céus. E para mim finalizar sobre o que nós imaginamos ser este galardão que o Senhor nos promete, é essa vida de pureza, é poder estar no céu e estar puro e saber que não existe a imundícia, não existe a sujeira, seja na mente, seja nos olhos, seja na boca, seja nas ações. O galardão nos céus que Jesus nos promete é tudo isso, é uma vida plena diante dele, é viver para sempre na eternidade com ele. E o último porquê, o último motivo que Jesus nos dá também, de que nós devemos de todo o nosso coração suportar toda essa perseguição, é porque isso prova que nós somos genuínos. Existe um adágio popular que não se atira pedra numa árvore que não tem fruto. E a verdade é que quando se persegue, e se persegue realmente pelo motivo de praticar a justiça e amar a justiça, se persegue pelo motivo de ser de Jesus, eu quero te dizer, isso é um sinal de que você é genuíno. Então a gente finaliza esse vídeo animando você, que se você porventura neste momento está vivendo uma perseguição, está passando por aquilo que nós chamamos de experiências de hostilidades, e você às vezes pensa em parar, porque às vezes são muitas humilhações, são muitas perseguições, são muitas críticas, mas eu quero encerrar este vídeo te dizendo em nome de Jesus, suporta, e como disse Jesus, se alegre diante de todas essas perseguições, porque é grande o teu galardão nos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te ilumine. A gente está encerrando aqui as bem-aventuranças. Foram dias maravilhosos, a gente aqui falando sobre cada bem-aventurança, cada vídeo falando sobre a bem-aventurança. Caso você está vendo pela primeira vez este vídeo, dê uma olhadinha no nosso canal Semeador, você vai ver desde a primeira bem-aventurança até essa de hoje, que é a última. E a gente encerra falando isso para você. Se sofre perseguição por causa da justiça de Deus, se sofre perseguição por causa de Jesus, se alegre, meu irmão, minha irmã, porque é grande o vosso galardão nos céus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.